A descoberta do ouro no Brasil no século XVII provocou, entre outros, a formação de núcleos populacionais no interior da colônia e o pagamento por Portugal de parte das dívidas com a Inglaterra. Exato. No final do século XVII foi encontrado ouro na região das Minas Gerais e provocou umas transformações importantes dentro da sociedade colonial. E houve um crescimento demográfico, desenvolvimento urbano, surgiu uma nova camada, uma camada intermediária que enriqueceu com esse ouro, surgiram diversos povoados e por conta dessa junção de várias pessoas diferentes do Brasil todo, você tem um desenvolvimento também cultural e artístico. E esse ouro ia para Portugal por meio dessas taxas e dos impostos, porque aumentaram muito as taxas dos impostos. E esse ouro que ia para Portugal basicamente servia para pagar a dívida com a Inglaterra. Então, por isso que foi um respiro dentro da sociedade portuguesa, da coroa, né, do projeto colonial, do pacto colonial, pacto colonial. Isso foi um respiro, o encontro do ouro. Então, a alternativa correta é a A. B. O fim da economia agrícola monocultora e a clara diferenciação entre a relação direta de colonização espanhola na América. Não teve o fim da economia agrícola monocultora. O Brasil nunca deixou de ser uma economia agrícola monocultora. Até porque depois do ouro, qual foi a economia agrícola? Qual foi o ciclo que vem? É o ciclo do café. Então você tem o ciclo do café por metade do século XIX até o século XX, até o processo de industrialização na década de 1930, com Getúlio Vargas. Você tem a cultura do café como muito forte. Então o Brasil não deixa de ser, e a cana continuou lá. Só não tinha o apogeu desse momento. Quando a gente fala apogeu, é isso. C. O início do extrativismo na colônia e a exploração dos metais nobres brasileiros por multinacionais inglesas e norte-americanas. Não. A exploração ela era nacional e voltada ao pagamento de impostos, sim, mercantilismo, tá? Então, a coroa explorando a colônia. E você não tem um extrativismo. O extrativismo é quando você tira da natureza o que você precisa. O extrativismo, por exemplo, do látex para fazer a borracha lá no início do século XX, esse é um extrativismo que existiu, mas ele não amparou toda a economia brasileira. D. O desenvolvimento de ampla produção agrícola na região das Minas e autossuficiência alimentar nas áreas mineradoras. Não teve essa autossuficiência alimentar, nem ampla produção agrícola. Por isso que você teve uma circulação maior de alimentos internamente, porque você precisava abastecer essas cidades que surgiam na região. A implantação de vasta rede de transportes na região das Minas e o rápido escoamento do ouro na direção dos portos do Nordeste. Não, daí você tem um desenvolvimento da região Sudeste, você tem um rápido escoamento a partir dos portos do Rio de Janeiro, por exemplo, que posteriormente se tornou capital. E implantação de vasta rede de transportes na região das Minas, não teve... Você teve alguma rede de transporte, mas o transporte brasileiro ele começa a desenvolver um pouquinho mais no século XIX. Então, a alternativa correta é a A.